Boa noite, amados. A graça e a paz. Senta um pouquinho. Vocês estão bem? Sei que chegaram mais algumas pessoas agora. E o desejo do meu coração é que você esteja muito bem nessa noite, amém? Eu queria que você se sentisse à vontade, se sentisse confortável aqui nesse lugar. Quero dar as boas-vindas a você. Dizer que é um prazer enorme receber você aqui para compartilhar algo da parte de Deus, para nos alegrarmos entre nós, sabe, para ter essa comunhão, esse momento tão importante para a vida do cristão, para o ser humano, irmãos. O ser humano ele foi criado para viver em comunhão. E quando se trata de uma família, da família de Deus, a família de Deus, ela foi projetada para viver uma vida de comunhão, uma vida de unidade. Então eu me maravilho, a palavra do Senhor diz quão maravilhoso é quando os irmãos vivem em união. Amém? E isso eu me alegro todas as vezes que eu venho aqui. Muitas vezes, a gente gostaria que tivesse mais pessoas, mas eu me alegro com os que estão aqui, eu me alegro com os que vêm. Sabe, irmãos, eu sempre me lembro disso, e Jesus, quando morreu na cruz, ele não fez uma pesquisa de opinião pública, quantos iriam seguir ele, quantos iriam aceitar aquele sacrifício. E a palavra diz que ele se alegrará com o resultado do seu penoso trabalho. Então, todas as vezes que eu venho aqui também, eu sempre lembro disso. Eu me alegro com os que vêm, eu me alegro com aqueles que estão aqui, porque eu sei que Deus também se alegra com isso, amém? Então, hoje é noite de celebração, e eu queria convidar você para celebrar mesmo ao Senhor nessa noite. Celebrando porque Ele é bom, celebrando porque Ele é justo, celebrando porque Ele nos salvou, irmãos. Lembre da sua salvação nessa noite. Lembre que você é um filho de Deus, como nós cantamos aqui. Não somos mais escravos. Nós não temeremos nada, porque o Senhor está conosco. Ele é a nossa salvação. Amém? E nós cantamos aqui, encerramos dizendo, vem Jesus. E que Jesus possa vir habitar em nós mesmo. O Maranata vai acontecer, nós clamamos, o Maranata também. Mas esse Maranata tem que ser apenas pelo desejo de estar com Ele, mas não como uma fuga, como muitas vezes fala, vem Jesus, está na hora de Jesus voltar. Ele sabe a hora de voltar, Ele quer que nós estejamos aqui confiantes que Ele vai voltar, mas antes disso nós temos muita coisa para fazer aqui ainda, amém? Aleluia, uma delas é se reunir, independente da situação, independente das circunstâncias, adorar o Senhor. Nós fomos feitos para o louvor e glória dEle, amém? Tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele. Então, por isso, eu convido você, essa noite mesmo, a celebrar, irmãos. Estar aqui, abra o seu coração para ouvir a palavra, uma boa palavra ministrada ao seu coração nessa noite. E eu tenho convicção, certeza, de que a sua vida nunca mais será a mesma depois do que você vai ouvir aqui hoje. Amém? A palavra, irmãos, ela tem o poder de cada dia transformar a nossa vida. Então, todas as vezes que você ouve a palavra, se expõe à palavra, algo é mudado na nossa vida. Então, ela não vai continuar da mesma forma. A nossa vida não vai continuar a mesma. Então, eu gostaria que nesse momento você, se separasse de tudo aquilo que pode impedir de você ouvir essa palavra, de você receber, de você guardar ela com cuidado, pegue a sua porção nessa noite. Deus tem uma porção para nós, e se você agarrar ela, meu irmão, é com ela que você vai correr, é com ela que você vai perseverar, é com ela que você vai continuar firme, amém? Então, coloca teu celular no modo avião. Se você quer tomar uma água, quer ir ali beber uma água, vá logo antes da palavra começar, e fica atento aí nesse lugar para que o Espírito Santo ele possa trazer revelação da palavra para você. Irmãos, hoje eu conheço muitas pessoas que até têm conhecimento da palavra, mas chegou o tempo de os filhos de Deus começar a ter revelação do que é a palavra de Deus, revelação de Deus, revelação do poder de Deus em nossas vidas. Amém? Então, a Natália vai ministrar hoje uma palavra ao nosso coração. Hoje nós temos, quero já comunicar isso para você, porque nós estamos num período mesmo de transição, estamos num tempo de mudança, e se prepare, irmãos, porque esse tempo é um tempo de rompimento, é um tempo de confronto mesmo, e eu sei que Deus vai trazer uma palavra para nós hoje, para nos edificar, para nos fortalecer, amém? Eu sou o primeiro a estar aqui hoje, disponível a Deus para receber de tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, eu queria chamar a Natália
para cá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua filha. Obrigado, Pai, pela tua ministra. Obrigado, Senhor, por ela sendo ousada e usada por Deus aqui nessa noite, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, que eles estejam com seu coração aberto, sedento por essa palavra, que eles possam receber e ser ricamente abençoado com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem, não é? Eu sei que vocês estão bem porque são o povo de Deus. E mesmo que não esteja, vai ficar, né? Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. E tudo que vier a querer atrapalhar a nossa vida não vai prevalecer, não é verdade? A Bíblia diz, se passardes, quando passardes, é passar um período de dificuldade, um período de tribulação, mas entenda, é um período que passa, amém? Então, não importa o que esteja acontecendo, vai passar. Se for difícil, vai passar. Mas a Natália, não sei como, mas vai passar, porque a palavra de Deus diz que passa. Então, a única coisa que não passa é a palavra do Senhor, ela é eterna. E é por isso que nós estamos aqui, eu e você, só estamos aqui sentados aqui nessa cadeira, para ouvir a palavra do Senhor, porque a gente acredita que a palavra do Senhor, ela é eterna. Ei, eu não sei você, mas como é bom, irmão, saber que tem uma palavra que não muda. Tem alguém que não muda. No meio de tantas mudanças, de tantas incertezas, existe algo que eu posso me agarrar que não muda? Tem, é a palavra de Deus. Isso você pode, querido, segurar e dizer assim, eu não arredo o pé, eu não solto essa palavra, porque ela vai se cumprir. Hoje vamos falar um pouco sobre as promessas do Senhor? Hoje um tema, uma palavra que pulou dentro de mim foi que o Senhor colocou, eu sei porque somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? E o Senhor falou a respeito das promessas dele, para a gente lembrar das promessas. Você está aqui disposto para relembrar? Não é que você não saiba, é que você vai precisar lembrar das promessas que Deus já fez para mim e para você. Já ouviu aquela história de quem tem promessa? Tem gente que tem promessa de Deus. O povo de Deus tem promessas e são promessas poderosas. A Bíblia diz que são maiores e melhores promessas do que aquelas que receberam os antigos, os nossos antepassados. Então eu quero convidar você a já ficar com seu coração aberto assim. Faça uma oração. Coloque-se diante do Senhor. Você sabe que o Senhor está aqui. Aquele Senhor que muda as circunstâncias, que muda os corações, que transforma a nossa vida. O dono da nossa vida, Ele está aqui. E, queridos, coisas podem acontecer quando você simplesmente adora, reverencia aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Então, nesse momento, eu quero que você entenda, que você coloque no seu coração, abra o seu coração e diga para Jesus que Ele pode falar com você e que você está pronto para ouvir, não somente ouvir, mas obedecer. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, com a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos na sua palavra. Ela será ministrada ao nosso coração. E eu creio, Senhor, que cada um dos nossos corações, meus irmãos, é uma terra fértil, onde a semente da sua palavra será depositada e ela vai frutificar, Senhor, vai fazer transformações em nossa vida. Espírito Santo de Deus, aquele que realiza o poder de Deus para realizar tudo que nós precisamos. Nós nos colocamos agora em reverência, dizendo que o Senhor tem autoridade, tem liberdade para transformar, para comunicar, para modificar aquilo que nós estamos precisando. Obrigado, Senhor, pela sua presença santa nesse lugar, nos curando, nos comunicando, nos ensinando, transformando cada vez mais a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos saber relembrar as promessas de Deus para nós, porque em Cristo Jesus nós somos o povo que recebeu grandes promessas. E nós vamos nos colocar diante do Senhor, né, com a reverência, com
com o coração alinhado. Por quê, queridos? Porque a palavra está cheia de instruções, cheia. Se você fizer o exercício de pegar o seu aplicativo da Bíblia e você buscar os versículos que falam das promessas de Deus para você, você vai ver que tem muito versículo. Você tem que fazer uma seleção daquele que o Senhor vai direcionando para um culto, porque existem muitos versículos. Mas, para introduzir, eu quero lembrar a você que a palavra diz que Deus fez muitas promessas e que todas elas se cumpriram aos antigos. Não foi isso? Você já conseguiu ler isso? Nós vimos que Deus, ele fez promessas para os nossos antepassados, para as pessoas dos antigos, que a gente consegue ler, e todas elas se cumpriram, né? Deus faz muitas promessas para todos que o amam. Aqui está o povo que ama o Senhor. Você ama o Senhor? Você já dedicou todo o seu amor, toda a sua vida para Ele, pois você é o povo que ama o Senhor. E Ele fez promessas poderosas. Deus promete perdoar os nossos pecados. Não é? Só relembrando para fazer uma introdução rápida. Deus promete perdoar todos os nossos pecados, daqueles que aceitam Jesus, não é assim? Porque os outros ele já perdoou, ele já pagou o preço, mas quem ainda não decidiu, não entendeu, ele não desfruta. Quem não sabe que tem, não tem, não é? Mas nós já sabemos que temos. Deus promete perdoar todos os nossos pecados, né? Daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Queridos, ele promete. Ele não prometeu e depois se esqueceu e ficou caduco e essa promessa não vale mais. Ele promete hoje que estará conosco todos os dias para ajudar a gente a passar pelas dificuldades. E isso é poderoso, você saber que o Deus, o Criador do universo, o Deus que criou todas as coisas, está conosco na pessoa do Espírito Santo, nos ajudando a passar por todo o período de dificuldade. Não é? Deus também promete que o Espírito Santo nos guiará e que no fim teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. Ele promete isso, está escrito e nada pode tirar isso. Se você agora entregou sua vida a Jesus e você já desfruta disso, ei, você não vai desfrutar, você já desfruta. Amém? Você já é esse povo. Você já é possuidor dessa promessa. Amém? Você já vive, na verdade, porque o Espírito Santo já veio, já habitou dentro de você, já resolveu essas coisas aí. Você agora já tem comunhão com Deus, tem paz com Deus. Por quê? Porque Deus não diz assim, por que você está aqui se aproximando de mim? Não, Ele diz, venha, filho amado, porque Ele não olha para a minha deficiência e nem a sua. Ele olha para o sangue de Jesus, Cordeiro perfeito, que está sobre as nossas vidas, não é verdade? Então, o que mais que ele promete? Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Primeiro eu quero dizer para você que hoje é dia de resposta de suas orações. Se você estava buscando direção, Senhor, fala comigo, responde aquilo que eu estou precisando. Pois é, hoje é dia de resposta. Ele está falando com você. Fique atento, porque Ele está falando com você. Amém? Acaso Ele deixa de cumprir o que promete? Números 23, 19 está escrito isso, né? Aí, queridos, de todas as promessas do Senhor que Ele fez à nação de Israel, a gente viu o que está acontecendo tudinho. Amém? Se você tem acompanhado a história, as notícias atuais, você sabe o que está acontecendo com Israel lá, com Jerusalém, com o povo que era o povo da promessa, né? Que fez uma aliança com ele, está acontecendo tudo conforme Deus falou. E está acontecendo comigo e com você, tudo conforme Deus falou. Agora, existem coisas que ainda estão para acontecer. Mas hoje nós não vamos falar do que ainda vai acontecer, nós vamos falar do que nós já temos. Sabe por quê? Porque Deus está querendo que eu e você nos coloquemos exatamente como os possuidores da promessa. Ele não quer que você fique, será que Deus quer? Não, Ele quer relembrar a mim e a você, trazer à nossa memória o que nós já temos e quem nós já somos. Amém? Porque não é, a gente aprendeu aqui que fé não é para o futuro. Que fé é hoje. Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, a fé é
Então a fé não foi, a fé não será, a fé é hoje. Então quem tem fé recebe hoje, quem tem fé desfruta hoje, pela fé você recebe hoje, pela fé você se posiciona hoje, e é hoje, porque Deus, o nome de Deus é já. Deus não é de jogar as coisas para o futuro, de empurrar com a barriga para ver se um dia vai dar certo. Não, ele disse, quem crê e recebe já é. Aí eu sempre digo, quando você está num ambiente como esse, queridos, onde o Espírito Santo, ó, existe uma unção, o poder de Deus está disponível aqui. Você pegou uma palavra, saltou no seu coração, pega ela e diz, é minha, eu já sou, é para mim, então já é. Porque a fé é para agora, fé é hoje. Se você joga para o futuro, um dia talvez, isso é esperança. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não é da esperança. Se você acha que, porque eu tenho fé, e sempre diz um dia, talvez, no tempo de Deus, quando Deus quiser, vou dizer para você, irmão, você não está andando em fé. A fé é hoje, recebe hoje, já desfruta hoje, já se posiciona hoje. Agora, a fé é a certeza daquilo que você espera. Está esperando alguma coisa, mas você já se posiciona hoje, já recebe hoje, e já confessa hoje, já fala como quem já tem, já fala como quem já é. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas é a convicção dos fatos que você não vê. Hebreus 11, 1. Como assim convicção? Convicção é dependendo do que você ouve. Por que você sabe que você é você? Porque desde pequenininho você ouviu dizer, Adriano, Davi, Gabriel. Então você não tem dúvida de que você é Gabriel, de que você é Davi, de que você é Adriano, de que você é Helena. Porque você ouviu, aquilo gerou o quê? Convicção. Sabe por que Deus instituiu o culto? A palavra, a pregação, falar as mesmas coisas, lembrar as mesmas coisas, para que gere convicção no meu e no seu coração. Porque você não vem aqui um domingo e você está ouvindo que você é abençoado, e no outro dia você vem e ouve que você é amaldiçoado. A gente sempre prega a palavra, e a palavra sempre é sim, sim. Amém? A palavra não é sim e não, ela é sim, ela é verdadeira, sempre ela é do mesmo jeito. Toda vez que você buscar ela, que você recorrer a ela, ela é do mesmo jeito. Então isso é para quê, Natália? Para gerar convicção no nosso coração. Eu amo quando eu entendo que Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que era para eu ficar escolhendo um caminho. Ele disse, é definido, eu sou o caminho. A verdade, a vida, ou seja, em outro lugar não tem vida, em outro lugar não tem verdade, em outro lugar não tem caminho, só tem um. Ele não mandou você ficar escolhendo, qualquer um, todos os caminhos levam a Deus, o povo diz, né? Mas de fato vai levar um Deus, mas um Deus não como Pai, um Deus como juiz. Só existe um caminho que leva ao Pai, que é Jesus. Não é verdade? Então por que eu estou falando isso? Porque você precisa receber hoje a promessa, desfrutar hoje, já se posicionar hoje e falar conforme aquilo que você já é. Amém, irmãos? Então, eu creio que é uma pregação, mas sempre as nossas pregações, elas são meio que com ensino, com instruções. Amém? Não vou pregar nada, querido, que não estiver aqui, né? Que não estiver embasado aqui. Então, fica conferindo comigo para ver se aquilo que eu estou falando é mesmo verdade, tá bom? Faz que nem o povo de Bereia, que confere na palavra para ver se tudo aquilo que está sendo dito é verdade mesmo. Tá bom? Você trouxe sua Bíblia? Pegue ela aí. Deixa eu ver sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Aleluia. Diga assim, esta é a palavra de Deus. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu sou o que ela diz que eu sou. Amém? Diga, eu vou fazer o que ela diz que é para eu fazer. Isso é uma confissão que você tem que dizer. Se a palavra de Deus, ela é a direção que nós... É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós não podemos fazer nada que está aqui, né? Fora do que está aqui. Amém? Corrigindo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que... Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Queridos, eu acho que eu não preciso dizer para ninguém que Deus é fiel, porque todo mundo sabe, está aí nas placas, nos paralamas do carro, em todos os lugares. Todo mundo diz, Deus é fiel, Deus é fiel, oh, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Todo mundo diz isso, né? Pronto, mas Deus é fiel na sua vida? Deus é fiel na sua vida hoje? Porque tem gente que acha que Deus deixou de ser fiel. Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que nada cumpre, não acontece nada na minha vida. Mas na verdade não é Deus que deixou de ser fiel. Fomos nós que esquecemos da fidelidade de Deus e vacilamos. Por isso que Ele está querendo que a gente se lembre hoje das promessas que Ele já fez para nós. Mas nós vamos nos deter, porque o tempo não espera por ninguém, né? Vamos nos deter na promessa que Deus fez a Abraão, porque é o que nos interessa aqui. Amém? A Bíblia diz, abra lá, Hebreus 6, 13 e 15. Livro de Hebreus, no capítulo 6. No versículo do 13 até o 15, nós vamos ler. Diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, abre aspas, Deus falando, amém? Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Fecha aspas, Deus falou. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém? Então, o que é que nós vemos aqui? Deus fez uma promessa a Abraão e ele ainda jurou. Eu juro que eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo. E como não tinha alguém superior a Deus para ele jurar, eu juro por fulano, eu juro por cicrano, ele jurou por si mesmo, que é a pessoa máxima. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa, como nós lemos. Então, se ele falou, ele cumpre. Mas, Natália, será que Deus cumpre mesmo? É só você ler a Bíblia, porque aí você vai ter certeza que tudo que ele falou, ele cumpriu. Se ele falou e cumpriu, ele vai cumprir tudo que ele já disse daqui para frente, não é verdade? Então, esse versículo diz o quê? Mas, Natália, eu não sei qual foi a promessa que Deus fez a Abraão. Vamos, então, entender quais foram os 7 aspectos da bênção que Deus estabeleceu com Abraão naquela promessa? Vamos lá? Então, nós vamos nos ater a esse texto, porque a gente vai ver que 7 características da promessa que Deus fez a Abraão. Aí na 7ª, eu e você vamos estar lá identificados, tá bom? Só para você entender o texto. O que foi que Deus falou? Diz assim, o texto bíblico fala que Deus prometeu a Abraão, um homem que foi escolhido por Deus, que obedeceu à voz do Senhor quando Deus disse para que ele saísse da sua terra e da sua parentela para a terra que ele mostraria. Você conhece esse texto? Quem conhece? Levanta a mão. Todo mundo, porque isso aqui é o povo da fé, né? Vocês são da fé. Quem entende, quem é da fé, é descendente de Abraão. Jesus disse assim, vocês estão pensando que ser descendente de Abraão é ter sido da linhagem da tribo de Benjamim, de Jacó e das outras tribos? Não, qualquer que é da fé é descendente de Abraão. E é isso que eu quero que você pegue, porque se você é da fé e você é descendente de Abraão, então as promessas são suas. Amém? Fica nessa expectativa. Ele disse, você quer acompanhar? É melhor. Vamos abrir Gênesis 12, 1, 3, porque a gente acompanha junto, a gente vai acompanhando o raciocínio. Vamos ler juntos? Quando foi que Deus falou com Abraão que estabeleceu a promessa? Gênesis 12, 1 ao 3. E não perde o foco que o Senhor está falando com você. O Senhor está falando comigo e com você a respeito das promessas que Ele quer que você se lembre, quer que você foque, quer que você perceba, quer que você atente para as promessas. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão. Primeira coisa, o nome aí ainda era Abrão, né?
Abrão significava outra coisa, não significava aquilo que tinha a ver com a promessa, mas Deus muda isso depois. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Esse texto carrega, querido, coisas tão poderosas. Essa palavra, essa aliança que Deus fez, essa promessa que Deus estabeleceu aqui com Abraão, alcançou a mim e a você. Porque quando Abraão escuta aquelas palavras e ele acredita naquelas palavras e ele crê, a Bíblia diz que daquele momento em diante foi estabelecida a aliança, a promessa começou a valer porque ele acreditou, tanto que obedeceu. Presta atenção, se você acredita no que Deus fala, por que não obedece? Se você acredita que Deus é verdadeiro e poderoso, por que não age conforme o que Ele falou? Amém? Vocês estão aqui? Queridos, se Deus é verdadeiro no que fala, o que mais você precisa para obedecer? Então Abraão sai da terra da parentela dele e vai sem saber nem como era, mas acreditou, isso é fé. E o que é que agrada a Deus? Fé. É só o que agrada a Deus, fé. Então fé não é para o outro dia, a Bíblia diz que ele obedeceu imediatamente. Abraão não disse um dia eu vou obedecer, Senhor, um dia se Deus quiser, no tempo de Deus, quando as coisas derem certo eu vou obedecer. Não, isso não é fé, isso não é o que faz as coisas acontecerem na nossa vida. O que faz acontecer é, Senhor, já estou pronto, estou indo obedecer. A disposição do coração, disposição, dispõe-te. O Senhor está falando, dispõe-te. Porque quando Deus quer mover alguém, quando Deus quer transformar, Ele diz, dispõe-te. Ou seja, fica disposto, fica pronto. Porque Deus está contando com a gente, amém? Então Abraão sai sem saber que terra era aquela, mas debaixo da promessa. Porque, queridos, ele acreditou que quem falou era fiel para cumprir. Ei, Abraão não acreditou, não foi nele não, ele acreditou na palavra de Deus, na promessa. Ele disse, ei, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação. E a gente tinha todos os fatos contrários, né? No caso, Abraão tinha, mas ele não atentou para isso, atentou para a palavra de Deus. E sabe o que é que nós fazemos? A gente atenta para o que todo mundo diz, mas não atenta para o que Deus diz. Atenta para o que a economia diz, atenta para o que a saúde diz, a medicina, atenta para o que a ciência diz, atenta para o que as pessoas sem entendimento dizem, mas Deus que é verdadeiro e poderoso e que é fiel para cumprir o que diz, a gente não dá a devida atenção. A gente não está agradando a Deus sem fé. A Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a gente sempre volta para o mesmo ponto, porque só a fé, querido, que move a mim e a você. Só é fé que faz você cumprir o que Deus falou. Só é fé que faz você se levantar, deixar tudo e ir. É fé. Porque sem fé a gente não consegue sair nem do lugar. Sem fé, eu não teria deixado meu concurso. Sem fé, eu não teria vindo para cá. Sem fé, eu não teria acreditado nem que Deus falou com meu marido. Sem fé, a gente não realiza as coisas que Deus espera que a gente faça. Por que você crê que Deus chamou você para realizar coisas? Não só para realizar coisas. Primeiro, para estar com Ele, né? Para ser dele, para estar com Ele em comunhão. E depois para fazer alguma coisa. Mas se você crê que Ele te chamou, então você precisa agir na fé. Porque sem fé você não sai do lugar. Abraão teve fé e aquilo agradou a Deus. Pronto, Abraão,
vou fazer acontecer na sua vida, porque você acreditou, e isso é fé. Se queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, precisamos aprender a renunciar nossas vontades, nossos desejos e sermos totalmente dependentes de Deus. Queridos, quando eu digo assim, nossos desejos, quando a palavra nos orienta a depender de Deus e não atentar somente para as circunstâncias ou para a nossa própria capacidade, não estou dizendo que você tem que viver mendigando e esperando, porque Deus não faz a gente mendigar. Deus, ele dá um propósito, ele dá visão. Diz que a moeda do reino é visão. Visão é o que faz você ver. Ei, quando Deus disse, você, a Natália, vai ajudar a construir uma igreja naquela cidade, eu tive uma visão. Quando Deus falou, Senhor do Bom Fim no coração dele, ele teve uma visão. E essa visão é o que nos move. É o que move a gente aqui, é a visão. Porque nós não estamos aqui como alguém que dá murro no ar, como disse Paulo. Tipo que não sabe para onde vai, nem o que está fazendo. Ei, não, a gente tem um alvo, a gente tem uma visão para cumprir, a gente tem algo para realizar. E isso nos mantém focados, firmes, seguros. Pode acontecer o que acontecer, mas a gente está focado. E é isso que agrada a Deus, porque visão é a moeda do reino. E quando você segura a visão que Deus te mostrou, você está agindo em fé. Ei, a igreja que Deus nos deu ainda não existe não, mas ela já é real no reino espiritual. Nós já vemos ela aqui dentro. Agora, o que a gente está buscando é contar essa visão para vocês, para que as pessoas que se conectam com a visão, elas possam caminhar junto conosco. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus disse, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele só se apegou com a palavra de Deus. Então, a promessa que Deus faz aqui em seguida, você consegue perceber que nessa época, Abraão tinha 75 anos? Quem aqui tem 75 anos? Vamos conhecer os irmãos. Não tem ninguém ainda, olha aí. Nessa época, Abraão tinha 75 anos. Sabe por que é interessante a gente observar isso? Porque não importa a idade. Você sabia que se você obedecer um comando de Deus, você cumpriu o seu propósito? Se você só resta um ano da sua vida, vamos dizer, digamos que Abraão fosse morrer com 76 e ele obedecesse e saísse, ele cumpriu o propósito dele, porque Deus disse o que? Abraão, sai. E Abraão saiu, obedeceu, primeira etapa. Quando Deus dá um comando, ei queridos, Deus não vai mostrar tudo assim pra gente. Olha, Adriano, você vai pastorear a igreja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele não faz isso, ele só diz vai. Aí pela fé você obedece e vai. Aí o que acontece? Ele vai mostrando, e vai revelando, e as coisas vão acontecendo. Foi o que ele fez com Abraão. E aqui a gente vai agora adiantar e ver quais são as promessas. Vamos lá. A primeira promessa que Deus fez a Abraão, far-te-ei uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Deus cumpriu ou não cumpriu? Abraão, cadê a nação de Abraão? Cadê? Quem sabe? Aqui é a nação de Abraão, irmãos. Somos nós, os da fé. Claro que existe a nação Israel, que é o descendente direto, natural da promessa, mas nós somos também. Deus também estava falando de nós naquele tempo. Gênesis. A Bíblia diz que ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, ele viu a mim e a você quando estava falando a Abraão. Abraão, eu vou abençoar o povo tudinho. Os gentios serão abençoados por causa de você. Ele tanto falou da linhagem natural, né, ali, dos herdeiros, diretos, mas falou dos da fé, dos descendentes da fé. Ele já viu a mim e a você nisso aqui. Então ele disse, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Primeira promessa. Então, acho que ele ficou pensando, como vai ser, né? É natural, irmãos, pensar, porque Deus nos deu pensamento, né? E a gente consegue pensar, meu Deus, como vai ser? Senhor, como o Senhor vai cumprir essa promessa? Como será? Como vai se dar isso? Maria também falou, lembra quando o anjo falou que ela ia ficar grávida? Como se dará isso? É natural a gente se perguntar. Mas o Senhor, ele explica, ele diz, Maria, fique tranquila, porque vai acontecer assim, assim, assim. E ele anunciou e acalmou o coração de Maria. Abraão também deve ter se perguntado, mas
o fato de ele ter crido e se mantido firme, agarrado àquela promessa, né, levou ele, porque a lógica humana cai por terra no ambiente da fé. Onde tem lógica humana, não tem fé. E não tem agradar a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Sabe, nós estávamos ontem falando sobre isso, que eu e você estamos na contramão do mundo. Adriano lembrou de um exemplo interessante na época aqui dos carnavais. Ei, querido, se vocês não sabem, nós éramos dos carnavais. Quem é que ele também era? Nós éramos dos carnavais. E você já experimentou vir no sentido contrário quando um bloco está indo no carnaval? Adriano falou uma coisa interessante, que muitas vezes o bloco estava indo e você querendo voltar, você não consegue. A multidão te empurra e você tem que se manter firme para você ir para o destino que você quer. Queridos, eu e você estamos na contramão do mundo. O mundo está indo numa direção, mas eu e você somos o contrário. Aí, se você se incomoda porque o povo do mundo diz, por que você não faz assim? Por que não é assim? A gente não vai. Você é levado com o resto da multidão. A multidão consegue. Você precisa fazer força para você ir na direção que você quer. Vocês entendem? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Força, disposição, decisão, convicção. Amém? Você está recebendo alguma coisa? Está sendo edificado? O Senhor está falando com você? Fica atento, não perde aquilo que o Senhor está procurando fazer para mim e para você. Deixa eu só adiantar mais para outra. A segunda promessa que o Senhor falou, para você marcar aí na sua Bíblia, pintar de colorido, porque o Senhor está falando com você. Ele disse, abençoar-te-ei. Isso aqui, ele estava falando. Está vendo que o tempo está no futuro? Vocês estão vendo? Abençoar-te-ei, está presente, passado ou futuro? Está no futuro. Ele estava dizendo para Abraão, isso era lá em Gênesis. Só que eu e você não estamos mais vivendo Gênesis, nós estamos vivendo o tempo depois do cumprimento da promessa. Significa que hoje eu e você já somos essas pessoas abençoadas, amém? Então Deus cumpriu essa promessa abençoando tanto Abraão como aos seus descendentes em Gênesis, né? Dizendo que toda a terra, ali, a terra que ele pisou, que ele ia ver, não foi? Então, o segundo é, engrandecerei, a terceira promessa, engrandecerei o teu nome. Gente, quem é que não conhece Abraão? Ele engrandeceu ou não engrandeceu? Ele cumpriu o que ele falou. Ele cumpriu a segunda também, dizendo que ia abençoar Abraão, e a abençoou, porque hoje a nação de Israel é grande, e além disso, existem os da fé, os descendentes da fé. Então, todo mundo já ouviu falar de Abraão. Vamos ver a quarta? E tu serás uma bênção. Foi a quarta promessa que ele declarou para Abraão. Tu serás uma bênção. Ele tanto disse que ia abençoar Abraão, mas para que ele abençoa as pessoas? Para que elas sejam uma bênção. Porque Deus, ele não trabalha com coisa pequena, ele trabalha com multiplicação. Eu abençoo um que abençoa muitos. Eu abençoo um que abençoa muitos. Olha que coisa interessante. Aí na quinta promessa ele disse, e abençoarei os que te abençoarem. Olha, outra promessa que ele falou. Eu abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, Deus abençoou Abraão. Abraão ia abençoar muita gente. Mas todos aqueles que abençoassem Abraão também seriam abençoados. Olha como Deus trabalha, gente. Olha para isso. Agora, preste atenção no cumprimento da promessa. Todas as nações que perseguem Israel, elas sofrem juízo e vão sofrer ainda mais severamente no futuro. Todas as nações que são contra Israel, Jerusalém, Israel mesmo, o povo da promessa, eles são amaldiçoados. Eles são abençoados. Todos os que oram, todos os que recebem, todos os que entendem, todos os que acolhem, todos aqueles que honram Israel são abençoados. Porque a palavra se cumpre, porque é promessa de Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, no final, quando o Senhor Jesus vier buscar a nação de Israel e ele vier estabelecer o reino definitivo, as nações que não acolheram o povo perseguido lá, que estavam sofrendo perseguição,
eles vão sofrer um juízo severo, muito mais severo. Por quê? Porque não receberam, não acolheram, não ajudaram os israelitas. E isso não é uma história não, da carochinha, isso é real. Olha para aí o povo que é pequenininho, Israel, e ninguém consegue contra eles, porque são um povo abençoado. Olha para mim e para você, olha para o povo de Deus, que parece um povo fraco, um povo sem condição, que parece um povo retrógrado, como o mundo olha para os crentes. Mas ninguém pode com os cristãos, ninguém pode parar um cristão, ninguém para um cristão que sabe quem é e o Deus a quem serve. Porque até ele mesmo está lá pronto para proteger e guardar e livrar. Queridos, ninguém pode contra você. Ninguém pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra mim e contra você. Porque você é igreja, você é corpo, é parte, é membro do corpo de Cristo. Então, o cumprimento da promessa, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a gente vê aí o cumprimento das promessas. Tem um monte de versículo contando como Deus fez isso. E nós estávamos na quarta, não foi? Não, na quinta. Abençoarei os que te abençoarem. Na sexta. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, também já falei. Isso serve para mim e para você, viu? Só que deixa eu te contar, sabe aquela pessoa que você acha que não gosta de você, que fica dizendo um monte de coisa para você? Não vale para mim e para você. Por quê? Porque o Senhor já amou aquele povo. Mas ele disse também que se você fala de Jesus e você vive os princípios cristãos e as pessoas zombam de você, riem de você, ele diz, ei, fica feliz, se alegra com isso, porque ó, tem um galardão especial para você, porque você enfrentou essa dificuldade pelo meu nome. Então Jesus, ele não deixa de pagar, né, nada, ele é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Gosto de Rosana Lira que fala bem assim, Deus é bom e paga bem. Ele paga bem e ele recompensa os seus, porque ele disse, sabe, essa promessa serve para mim e para você também. Abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas entenda, não é que Deus amaldiçoou fulano porque fez alguma coisa comigo. Quem não entende, não desfruta. Né? Hoje nós entendemos que todas as pessoas já foram salvas. Elas só não desfrutam da salvação porque ainda não entenderam. Mas essa palavra, ela é específica para Abraão e o povo, a nação de Israel. Amém? Então, não fica achando que Deus vai pesar a mão naquela pessoa que falou mal de você, não. Que não vai, não. Amém? Por quê? Porque ele disse, ei, a vingança é minha, deixa comigo, porque eu é quem sei retribuir. E ele retribuía com bem. Deixa eu lhe contar logo. Deixa eu lhe contar logo para você não ficar achando que Deus vai pesar a mão e aquela pessoa vai morrer de câncer só porque ela não gosta de você e está falando mal de você. Não vai, não. Porque Deus já abençoou aquelas pessoas também. Elas ainda não sabem, mas Ele já pagou o preço, já comprou elas. Então, nosso trabalho, sabe qual é? Amar, orar, dizer, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu entrego essa afronta diante de Ti, porque Jesus, quando foi afrontado, Ele não retribuiu em nada. Ele foi afligido, afrontado, Ele foi, de tudo que fizeram com Jesus. Sabe o que Ele fazia? Pai, o Senhor que sabe julgar retamente todas as coisas, toma conta dessa situação, e Ele sabe fazer. Amém? Esse é o posicionamento do cristão hoje. Não pense que Deus disse assim, eu vou amaldiçoar quem me amaldiçoa. Vai não, porque eu e você fomos chamados para ser uma bênção na vida das pessoas, não é? Então não fica orando para Deus descer a mão e o cajado naquela pessoa que não gosta de você, que Ele não vai fazer. Amém? Então, a sétima promessa, que é onde nós vamos agora receber para nós, Ele disse assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso conta com a minha e a sua família. Em Abraão, por causa que creu, porque decidiu, ele disse que por causa do que ele fez, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabe por quê? Porque como o descendente, ele não disse os descendentes, ele disse o descendente Abraão, o descendente que vai nascer de você. E nele eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Nasceu da linhagem de Abraão. Quando Jesus nasce,
E o que acontece? Ele herda todas as... Ele tanto cumpre como ele é cumpridor das promessas que Deus fez a Abraão. E aí, eu imaginei, eu ia trazer um negócio aqui para fazer uma questão didática para você entender, mas eu vou tentar explicar juntamente com você, para que você compreenda o que foi que aconteceu comigo e com você, por que você é herdeiro das bênçãos de Abraão. As bênçãos que Deus fez a Abraão agora são nossas por causa do herdeiro. E esse herdeiro que abençoará todas as famílias da terra, ele agora é o nosso veículo para as bênçãos. Porque nós estamos em Cristo. E agora eu quero que você abra lá em Gálatas, no capítulo 3. Porque você vai ver que essa promessa também já se cumpriu. Amém? Você está recebendo? Está lembrando das promessas que Deus fez para você? Você está saindo daqui hoje, eu tenho certeza, irmãos, mas convicto de que você é um abençoado, de que você agora é chamado para ser uma bênção na vida de muitos. Amém? Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, está escrito assim. Está escrito que, assim, a Escritura previsto que Deus justificaria. Está assim, como é que começa aí? Isso, prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Então, como assim, Abraão, em ti serão abençoados todos os povos? Por causa de um descendente poderoso que ia nascer da linhagem de Abraão. E esse descendente era Jesus Cristo. E o que foi que Jesus fez quando esteve aqui? O que foi que ele fez com todos os povos? Ele morreu e ele providenciou para que todos tivessem acesso às bênçãos. Ele providenciou para que todos tivessem acesso aquelas promessas, ao cumprimento das promessas. Então, Jesus é o cumprimento da promessa. Em Jesus está todo o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão. Olhe para cá. Está vendo aqui esse copo com água? A Bíblia diz que nós fomos, quando aceitamos Jesus, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Repete comigo, diga: eu sou batizado no corpo de Cristo. Como assim, Natália? Pois é, a Bíblia diz que em Jesus, porque ele cumpriu, porque ele obedeceu, porque ele era o descendente abençoado, o detentor das promessas, aquele que herdaria as promessas, porque ele cumpriu tudo aquilo, ele agora também é o cumpridor, ele é o realizador em todos os povos dessa promessa. Então, olha que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Quando eu e você estávamos aqui perdidos no mundo, alheios à vida de Deus, nós éramos malditos, porque nós não conseguimos obedecer, nós nem éramos ninguém, nós éramos um povo que não sabia nem de onde vem, nem para onde vai, nós éramos alheios à vida de Deus, nós não tínhamos aliança com Deus, nós não éramos judeus. Nós éramos o quê? Gentios. Então, ele disse que também ia abençoar os gentios. Aí, o que foi que aconteceu? Nós estávamos aqui vivendo a nossa vida, distante de Deus, o diabo nos oprimia, ele nos massacrava, mas um dia você ouviu falar de Jesus, e aí, porque você creu, assim como Abraão, a Bíblia diz que isso foi trazido como declarado justo diante de Deus. Aí, você confessou Jesus. Sabe o que foi que aconteceu com você? Pluf! Mergulhado no corpo de Cristo, mergulhado em Cristo, imerso, batizado em Cristo. A Bíblia diz que nós vivemos, nos movimentamos, nós existimos nele. Nele, nós estamos dentro de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos mergulhados neles, nós estamos batizados no corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia fala de 3 tipos de batismo, e por isso que nós também cremos nos 3 tipos de batismo, que é o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Amém? Porque o primeiro batismo, e aquele que salva, o que faz toda a diferença, é o batismo no corpo. Você foi inserido no corpo. Então, dentro de Cristo agora, porque você está em Cristo, porque você está mergulhado nele,
você é detentor das promessas. Você é herdeiro das promessas. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro quer dizer herdeiro junto com Cristo. Então, queridos, o que o Senhor está lembrando para mim e para você hoje? Ele disse que em Abraão, por causa de Abraão, da obediência de Abraão, viria o descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Ei, eu achei interessante o termo das famílias, e isso me chamou a atenção. Por que Deus não disse assim? Claro que aqui ele disse, nessa versão, não sei como está na sua, ele diz assim, em ti serão abençoados todos os povos. Está escrito povos. Mas tem outra versão que diz nações, tem outra versão que tem outro lugar que ele diz, eu abençoarei todas as famílias da terra. E por que não disse assim, todos os indivíduos da terra? Por que ele não disse assim, eu abençoarei todo mundo na terra, todos? Mas ele fez questão de falar de grupos. Por quê, queridos? Quando Deus alcança um, ele espera que esse um agora seja uma bênção para os demais. Ele não disse que ser tu uma bênção? Ser tu uma bênção. Diga, eu sou uma bênção na minha família. Querido, porque você está em Cristo, você vai alcançar a sua família. Porque você está em Cristo, você vai abençoar a sua família. Porque você está em Cristo, agora você pode abençoar outros. Como, Natália, que eu abençoo? Só orando, botando a mão na cabeça dele? Não, compartilhando do Evangelho. O Evangelho é boas notícias. Então, se você tem boas notícias, conta para a sua família. Querido, parece uma mensagem bem básica, mas olha, Deus sabe de todas as coisas. Ah, Natália, eu já sou cristã, eu sei, há muito tempo. Pois é, mas Deus está chamando a gente para a gente ser uma bênção. Não só ser abençoado, mas você já é abençoado? Ótimo, que coisa maravilhosa. Agora, seja uma bênção para os demais. Porque, queridos, nós vamos prestar conta de todas as pessoas que nós deixamos de anunciar. Amém? Então, lembra da promessa. Agora eu quero que você se anime com a promessa. A promessa, ela não é uma promessa só para fazer você ir trabalhar, não. Ele diz que vai fazer muita coisa comigo e com você. Porque você é abençoado, você agora é herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem é seu também. E tudo que você precisar, você já tem. Precisa de capacitação para falar? Já tem. Precisa de capacitação para pregar? Você já tem. Você precisa de capacitação para anunciar o Evangelho? Você já é capacitado. Você precisa de autoridade para falar no nome de Jesus, de expulsar os demônios? Você já tem. Se você precisa de uma unção para poder orar sobre as pessoas e elas ficarem curadas? Você já tem. Você já é abençoado. Não importa que tipo de limitação você tem, Ele nunca mandou você olhar para você mesmo. Ele disse que é para você olhar para Ele, para confiar nele, para receber dele. Amém, irmãos? Então não se intimida, porque o Senhor está esperando que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. Seja uma bênção. Eu abençoarei você para você ser uma bênção. Você sai daqui hoje sabendo que você é uma bênção? A Bíblia diz em Provérbios, não vou pedir para você abrir porque eu não sei o versículo, mas eu sei o versículo, vou citar para você. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, dificuldades, problemas. A bênção do Senhor, porque você já é abençoado, você já é rico. A bênção enriquece e ela não enriquece de qualquer jeito, trazendo dificuldade, problema para você. Ela enriquece, trazendo bênção, descanso, leveza. Amém? Querido, porque você você vai ter as coisas. Quando nós somos, nós já estamos habilitados para ter. Porque se eu quero ter para poder ser, está errado, é inverso. Porque você está agindo na sua própria força. Vocês entendem? Mas porque você é abençoado, porque você é herdeiro, você já tem direito a todas as coisas que você precisa. A Natália, por que ainda não chegou? Porque a gente ainda não entendeu, porque a gente ainda está no processo, porque a gente ainda está no processo de obedecer e se posicionar. Mas uma vez que você não solta, lembra da fé que é a certeza das coisas que você espera?
Ah, eu espero certas coisas. Pois é, deixa eu lhe dizer, lembra que você está na contramão do mundo e o mundo vai te atrair para o lado deles? E se você não se posicionar, você pode ser levado pela multidão. Lembra, Lene? Lene pregou sobre a multidão. Qual é a multidão que te impede? Qual é a multidão que está impedindo você de correr para o Senhor, de correr a carreira? Ela pregou uma mensagem maravilhosa falando sobre Zaqueu. Que a multidão não impediu, que a limitação dele impedisse ele de ver Jesus e de ser transformado por Jesus e de correr a carreira dele, que Jesus tinha para ele. E Jesus disse, Zaqueu, desce daí porque eu vou para a tua casa hoje. Não é porque ele desejou e ele fez algo extraordinário. Então, irmãos, entenda, você já é abençoado. Em Cristo Jesus você não tem mais maldição nenhuma. Abra lá em Gálatas, capítulo 3, é o último versículo. Gálatas, no capítulo 3, e versículo 13. Isso aqui é o tema da mensagem, vivendo as promessas. Vivendo as promessas. Eu quero estimular você hoje a viver a promessa, porque é pela fé. Então, pela fé, você já pega hoje, já se posiciona hoje. Amém, irmãos? Sai daqui já com essa convicção. Eu sou uma bênção. Eu sou abençoado. Olha o que diz. Se você não sabia, você vai agora ter uma base bíblica para você confessar, para você declarar, para você repreender o diabo. Toda vez que ele vier dizer que você é amaldiçoado, você vai dizer, olha aqui, Satanás, e você prega para ele. Ah, Natália, eu vou pregar para o diabo. Pregue, porque a Bíblia diz que se você se mantiver firme falando a palavra, ele foge de você. Amém? Então, Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim, 13 e 14, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Para quê? Para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Espírito é esse? O Espírito da fé, que diz, eu creio, por isso eu falo, eu creio, por isso eu recebo, eu creio, por isso eu desfruto. Você já recebeu o Espírito da fé. Você já tem o Espírito da fé. Porque em Cristo Jesus, olha, presta atenção, vou dramatizar um negócio aqui. Olhe para cá, por favor. Eu outro dia, quem estava aqui no dia que eu preguei sobre esse versículo? Algumas pessoas estavam. Vamos recapitular? Nós estávamos aqui, Deus tentando se comunicar com a humanidade distante, porque estava todo mundo no pecado, todo mundo mergulhado no pecado. O povo de lá, que estava no pecado, não podia se aproximar de Deus, porque havia um abismo aqui, um inferno, um abismo enorme, intransponível. Nem Deus podia ir para lá, nem as pessoas que estavam lá podiam vir para cá. O que foi que Deus falou? Que fez, tentou fazer, tentou se aproximar, mandou construir um tabernáculo, uma arca, ele ficava dentro de uma caixinha lá dentro daquela arca, e as pessoas, Deus teve que se submeter a isso para não deixar a humanidade sem ele. Se submeteu a ficar numa arca e disse, façam um sacrifício, todas as vezes vocês venham, porque aí eu vou estar mais perto de vocês, tentando se comunicar no nível deles, mas eles não eram purificados, era só externo, aquele sacrifício só limpava, temporariamente cobria os pecados deles. E eles vinham e faziam todo ano aquele ritual. Mas chegou o herdeiro, o cumpridor das promessas, o detentor das promessas, Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo morreu na cruz. E essa cruz formou um caminho que permitiu agora que todo aquele que cresce lá podia passar por Jesus e chegar diante de Deus. Agora, como se o pecado nunca tivesse existido, porque o pecado ficou cravado na cruz. Porque Jesus é poderoso para tirar pecado. Então, a maldição que estava nesse povo, que não conseguia se aproximar de Deus, ficou aonde? Ficou aonde? E por que tem gente que ainda acha que é maldito? Se Jesus diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados e que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou, ele tirou, ele foi lá, ele não espera que você faça nada, ele já pagou.
Ele já resgatou, já tirou você de lá. Então você é bem abençoado. Você não é maldito, maldito nunca mais. E ele nos resgatou da maldição da lei. Que maldição era essa? Primeira, separação de Deus. Era a primeira maldição. Não tinha como chegar a Deus. Não existia, não tinha como, porque tinha um abismo, um inferno, as labaredas. Se ele tentasse vir pela religião, tem gente que tenta chegar a Deus sendo religioso, mas não dá em nada. É Jesus. É Jesus que leva a gente a Deus. O inferno tragaria quem tentasse se aproximar de Deus. Havia um inferno para engolir todo mundo. A humanidade todinha estava vindo e ia cair no inferno. Mas a cruz fez um caminho para que todos aqueles que creem passassem. As maldições era, primeiro, separação de Deus, morte eterna, né? Vivia no corpo, mas o espírito estava desligado de Deus, não tinha vida, porque na hora que o corpo morresse, acabou. Inferno na certa. Só existe vida se Jesus é a vida. Aonde é que tem vida? No inferno? No inferno não tem vida. No inferno tem sofrimento. No inferno tem o quê? Sofrimento eterno. Só o que tem no inferno. Então onde é que tem vida? Em Cristo Jesus, em Deus. Então ele disse, primeira maldição que a lei dizia, então se você não obedecer, você é maldito. Então você é separado de Deus. Porque você é maldito, você é separado de Deus. Não pode chegar. Outra maldição, porque você não tem a vida de Deus, você está separado de Deus, o que é que vai chegar agora? Chegar a maldição, vai chegar doença para você, enfermidade. Vai todo tipo de enfermidade do inferno, agora chegava na vida dos homens. Por quê? Porque eles eram malditos. Porque eles eram amaldiçoados por Deus, porque Deus fala e tem que se cumprir. Se vocês não obedecerem, vocês serão malditos. Não era assim que a lei dizia? A terceira maldição, qual era? Porque você não tinha a vida de Deus, estava separado de Deus, as doenças agora chegavam para você, e era um monte de doença, e não tinha quem tirasse. Qual era a outra? Porque você era doente, você não podia trabalhar, você era miserável, pobre. Você não tinha condições de sobreviver, você mendigava. Mas a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, que Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar. Ele se pendurou no madeiro e disse que a lei dizia, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E Cristo era maldito? Não, mas ele era o detentor da promessa. Ele precisava nos substituir, ele precisava nos resgatar, nos tirar de lá. O que foi que ele fez? Eu vou para a cruz no lugar dele, eu me torno maldito, aí em mim o Senhor resolve a maldição e eles ficam livres da maldição. Então a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Por quê? Porque ele não está nem na terra e nem no céu. É como se o céu rejeitasse e a terra também rejeitasse, ele era pendurado no madeiro, ficava suspenso no ar. Jesus fez isso no meu e no seu lugar. E todo aquele que recebe, que entende, agora não é mais maldito, agora é abençoado. Para quê? Para abençoar outros. Irmãos, em nome de Jesus, nunca mais você vai achar que é maldito. Ah, isso está acontecendo, é maldição. Ah, não sei o que. Queridos, em nome de Jesus, seja liberto hoje pela palavra. A Bíblia diz que se Jesus vos libertar, verdadeiramente você é livre. Você é livre. Que Jesus Cristo te libertou de toda maldição. Agora, sabe o que ele fez? Não, as bênçãos eu dou a eles. As bênçãos são suas. As bênçãos, desculpe, de Abraão, agora pertence a mim e a você. Então, querido, pode dançar, celebrar, pode andar feliz, pode andar de nariz empinado mesmo, porque você tem um rei dentro de você. Você não precisa esnobar ninguém, você não precisa pisar em ninguém. Ao contrário, você precisa amar todo mundo, ser humilde o máximo, porque o rei que você carrega, ele é humilde. E ele te ensina. Amém? Ensina a mim e a você. E cada dia, dia a dia, nós vamos ficando melhor. E cada dia, nós somos a semelhança de Cristo. Um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã. Amém? Você vem num culto como esse, você aprende que você é uma bênção, amanhã você pratica. Ei, querido, deixa eu dizer para você, se o que você está ouvindo hoje não serve para você viver amanhã, não serve de nada. Ou você pratica o que você ouviu hoje, amanhã
Hoje, na verdade, porque a fé é hoje, recebe hoje, se posiciona hoje, desfruta hoje. Mesmo que não chegou, mas você diz, eu já sou abençoado. Ah, mas o diabo está dizendo que eu sou amaldiçoado. Pois você fica com o que você quiser. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Ou você acredita no verdadeiro, ou você acredita no mentiroso. Mas é impressionante como o povo ainda acredita mais no diabo do que em Deus. Porque eu digo, você é uma bênção. Ah, mas fulano disse que eu sou amaldiçoado. Eu digo, pô, então fique com o que você achar melhor. Porque eu não posso enfiar na cabeça da pessoa, eu posso pregar a palavra. Não é verdade, gente? Não é verdade? A gente diz, querendo você é abençoado. Não, mas fulano disse que a minha família toda é amaldiçoada porque fizeram um feitiço. Meu irmão, feitiço existe, mas em Jesus isso não serve mais de nada, acabou. Então, ou você crê em Deus ou você crê no feitiço. Ou você crê em Deus ou crê no diabo. Mas nós somos a fé. E é fé que agrada a Deus. E Ele está crendo que você acreditou na palavra dEle que diz que você já é abençoado. Porque Ele te resgatou, que Ele diz a maldição da lei. E você não... Olha, você só morre todo dia que quiser. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. E eu falo porque eu estudo sobre propósito. E a gente entendeu pela palavra que quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você só morre no dia que você quiser. Assim como Paulo disse, ei, completei a carreira. Senhor, estou pronto, já terminei o que o Senhor me deu para fazer. Enquanto você não terminou, pode dizer, Senhor, eu vou ficar aqui porque eu preciso. Agora também não fica protelando, não, irmão, porque também não vai funcionar. Não vou entrar logo no propósito, não, porque eu quero viver 200 anos aqui. Não fica. Não fica, né? Não vai acontecer. Primeiro, você vai morrer sem cumprir o propósito e vai chegar lá, não vai ter as recompensas que você deveria receber. Porque vai ter recompensa lá para quem cumpriu o propósito. Amém? Se alegra e entra nisso. Tem um tratamento diferenciado para aqueles que cumpriram o propósito. Ele disse, você foi fiel no pouco, naquilo que eu te dei para fazer, pois então se alegra, agora você vai governar sobre várias cidades. 5 talentos. Senhor, está aqui, multipliquei. Disse, pronto, você foi fiel, agora governe sobre mais cidades. Ei, nós vamos trabalhar lá, viu? Não pense que a gente vai ficar balançando na rede, na nuvem, não, assim. Não. Nós vamos trabalhar lá. Nós estamos aqui num processo de preparação para lá. Lá é eterno. Agora é poderoso. Amém? Não tem dor, não tem sofrimento. Mas aqui você precisa perseverar em fé. Você está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo para se mover hoje? Porque é isso. Ou se você escuta e não faz nada, deixa eu dizer para você, não tem poder nenhum. E eu sou ousada para dizer isso. Porque eu entendi o poder de se posicionar quando você ouve uma palavra. Eu entendi a diferença. Tem gente que você prega, você fala, ela escuta, mas não sai do lugar. Mas é a ação, a disposição, dispõe-te. É falar e dizer assim, estou pronto para obedecer. Aqui estou, Senhor, já vou. Sabe, Abraão, quando ele disse, vai sacrificar o menino, ele disse que ele não esperou nem amanhecer o dia. Ele foi no escuro. Isso que é fé, queridos. Isso que é disposição. Vocês estão tristes? Não! Então nós vamos agora orar, dizendo ao Senhor que nós entendemos tudo que Ele falou conosco e que nós vamos nos posicionar. Queridos, essa palavra é para transformar o meu e o seu dia, é para transformar a minha e a sua mentalidade, é para transformar a nossa vida, porque se eu escuto e eu não faço nada, se eu sou apenas ouvinte, eu estou enganando a mim mesmo. Mas, Pai, eu detesto o espírito de engano, eu repreendo todo o espírito de engano e eu declaro no nome de Jesus o espírito da fé, que a gente agarra, que a gente se posiciona, porque o espírito da fé a gente agarra. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus pelo seu espírito da fé, transformando agora, Pai, a nossa mentalidade, transformando a nossa disposição, ajudando o seu povo a se posicionar conforme as suas promessas, conforme o que o Senhor já conquistou. Eu te agradeço, Pai, porque eu já vejo uma igreja poderosa, irmãos andando na bênção, irmãos sendo bênção na vida dos outros, em nome de Jesus. Onde eles chegarem, Pai, eles vão entender, o reino está comigo, Jesus está aqui, eu posso colocar as minhas mãos e elas vão ser curadas, eu posso falar a palavra e o poder de Deus vai libertar as pessoas. Pai, eu declaro em nome de Jesus, onde os meus irmãos chegarem, o reino chega junto.
junto, o poder de Deus chega junto, confirmando o que eles falam, confirmando aquilo que eles realizam em fé. Em nome de Jesus, irmãos, eu declaro sobre vocês o poder de Deus, o poder que restaura, o poder que liberta, o poder que cura, o poder que realiza todas as coisas. Porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Em nome de Jesus, que você seja edificado, vivendo, praticando essa palavra hoje ainda, porque você é da fé e você faz hoje. Amém? Em nome de Jesus, pois venha para cá que eu já terminei, era isso que o Senhor tinha para nós.